um bom dia muito especial aos profissionais da educação da rede estadual, que se reúnem daqui a pouco, a partir das 14 horas, em mais uma assembleia da categoria. A categoria iniciou a greve no dia 9 de março, depois de 3 anos, tentando negociar com o governo do Estado as questões relacionadas ao piso salarial da categoria. Todos, ou a maioria de nós que estamos aqui, eu acredito que todos nós acompanhamos de uma forma ou de outra toda a luta e a evolução das discussões sobre o piso salarial em Minas Gerais. A questão do piso é uma questão garantida pela Constituição do Estado, lá em 88. Muito tempo depois, com muito atraso, o Brasil conseguiu regulamentar a questão da política do piso através de uma lei proposta pelo presidente Lula, votada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente em 2008. Insatisfeitos com uma política de Estado, ou seja, permanente, de valorização dos profissionais de educação, alguns governadores tentaram declarar essa política de valorização inconstitucional. Isso só foi resolvido em 2011, depois de todo um julgamento sobre a constitucionalidade ou não do piso. Lá em 2011, o STF decidiu que sim, é constitucional ter um piso salarial profissional nacional. O piso é vencimento básico, não pode ser considerado toda a remuneração. Nós estamos falando hoje, atualmente, de um piso de pouco mais de R$ 3.800. R$ 3.800 para uma professora. Em 2011, aqui no Estado, na contramão do que era a discussão nacional, o governo, à época, aquele governo do choque de gestão, acabou com o vencimento básico, retirou direitos históricos da categoria e instituiu o subsídio como forma de remuneração. O subsídio era tão bom que foi a única categoria a ser colocada dessa forma de remuneração. O tão bom é uma ironia, porque era péssimo. Retirou direitos e congelou carreiras, retirou, inclusive, o tempo de serviço como contagem para promoção. Achatou a tabela de promoção. A promoção era de 22% de um nível para outro. Promoção é quando a pessoa recebe pela escolaridade que tem. A promoção, que era de 22%, foi achatada para 10%. Em 2015, nós conseguimos sair do subsídio como forma de remuneração, voltar ao vencimento básico, através da Lei 21.710. Essa movimentação foi uma importante conquista da categoria, que pôde retomar as discussões e a implantação do piso salarial como vencimento básico aqui em Minas Gerais. Em 2015, a categoria abriu mão de questões importantes para ter como contrapartida uma legislação estadual sobre o piso. Então, se nós pegarmos a legislação federal vai falar que o piso é para nível médio de escolaridade. Aqui em Minas Gerais, o primeiro nível da carreira de professor é de nível superior. A categoria, à época, abriu mão de 2 níveis, que era o de ensino médio e o de licenciatura curta, na carreira de professor, começando a carreira no nível da licenciatura plena. A categoria também aceitou uma política de médio prazo para se chegar ao valor do piso salarial profissional nacional. Então, 2018, quando o governo, à época, apresentava dificuldades na continuidade da implantação dessa política, nós conquistamos, pelo trabalho aqui da Assembleia Legislativa, uma emenda à Constituição, que é de número 97, constitucionalizando a política do piso salarial aqui no Estado de Minas Gerais. Durante todo esse período, e agora, inclusive, nós temos na educação recursos que são vinculados. Por que recursos oriundos de impostos da população são vinculados à educação, ao investimento? Exatamente porque a educação é uma política geracional. Você não resolve em um governo, ela precisa ser uma política de Estado. Então, a situação é caótica quando 2019... 2020, 2021 e também no início de 2022. Então, portanto, durante os 4 anos do governo Zema, a categoria buscou negociação e propostas de continuidade do pagamento dos reajustes anuais do piso salarial.
Em 2020, quando a categoria estava em greve, o governo judicializou a greve, porque essa tem sido uma prática do governo do Estado, não é? Ele não investe no diálogo e na negociação, judicializa as relações com os servidores públicos, em geral, a saúde também enfrenta isso, as forças de segurança também enfrentam, e, portanto, ele tenta que, pela via judicial, os movimentos sejam interrompidos. Fiz todo esse histórico para trazer aqui um apelo no plenário a todos nós, deputados e deputadas. Nós precisamos achar saídas e mediações a essa situação. Quando o governo, mais uma vez, foi ao judiciário, agora na greve de 2022, e judicializou a demanda, numa ação para pedir a declaração de legalidade e abusividade da greve, mas que também pede, surpreendentemente, declarações de inconstitucionalidade da Lei 21.710, por arrastamento à Lei 22.062, que concedeu o reajuste de 11,36% à categoria em 2016, e pede também a declaração de inconstitucionalidade da emenda à Constituição, que constitucionalizou a política do piso salarial no Estado. Isso tudo numa ação sobre o direito de greve dos servidores. Então, percebam a gravidade da situação do governo, que não negocia por 3 anos, aliás, no seu 4º ano, e tenta retirar da legislação mineira aquilo que ela conquistou e que ela avançou. O Tribunal de Justiça abriu uma mediação entre as partes. Na segunda reunião, o governo se retirou da mesa. Não houve nenhuma disposição em negociar. Então, todos os secretários e todos que defendem o governo, que falam que o governo está aberto ao diálogo, não é verdade, porque, na prática, ele não estabelece mesas de negociação e, quando convocado pelo Tribunal de Justiça, ele também não faz e não se dispõe a participar de uma negociação e de uma mediação. Eu quero contar para vocês que não existe intransigência por parte da categoria. A categoria permanece em greve porque absolutamente nada foi proposto a ela. Nenhuma proposta foi apresentada a ela para que ela possa avaliar e para que ela possa avançar em negociações sem a greve. Então, a greve é um processo extremamente difícil para quem a faz, porque ninguém quer fazer greve, mas ela é feita quando todas as alternativas elas já encerraram. Então, eu trago esse histórico aqui para reforçar o pedido de que a gente possa encontrar saídas. Ontem, durante a audiência pública na Comissão de Educação, nós tivemos a oportunidade de todos os números do governo serem apresentados. Todos os dados técnicos, receita, todas as informações foram prestadas. E não restam dúvidas de que o governo tem condições de arcar com o reajuste do piso salarial profissional nacional, e nós demonstramos isso. Na verdade, nós tivemos a apresentação dos estudos técnicos do DIEESE demonstrando isso. Então, eu quero reafirmar aqui a necessidade de nós encontrarmos saídas e de que a questão do piso da categoria seja resolvido ou que nós possamos avançar. Nós estamos discutindo em Minas Gerais essa situação desde 2008. Nós estamos em 2022. Não pode um governo decidir que não quer cumprir a lei, não pode o governo decidir que não vai investir os 25% executando na atividade fim e não fazendo manobras para se chegar aos 25%. A situação é muito, muito grave. E é por isso que eu faço uso desse espaço para trazer esse histórico, para dizer de todo o aumento de receita para o financiamento da educação que nós tivemos, o aumento de receita geral e as plenas condições para que o Estado cumpra o pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, essa é a minha discussão, presidente, conforme nós discutimos ontem na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que aconteceu uma reunião conjunta ontem, as emendas serão discutidas no segundo turno. E, portanto, a nossa expectativa é que nós possamos avançar e, no projeto que será votado no segundo turno, nós possamos contemplar categorias que estão fazendo a luta há muito tempo. Eu quero, ao finalizar, também fazer uma menção e deixar aqui o nosso reconhecimento do trabalho e da luta do corpo docente da UENG e da Unimontes, que, desde 2018,
uma greve realizada naquela época resultou num acordo que foi homologado pelo Judiciário, que, portanto, precisa ser cumprido pelo atual governo. Eu sempre trago aqui no plenário a realidade de professor universitário que tem vencimento básico inferior a salário mínimo. Isso precisa nos constranger, precisa nos preocupar e precisa fazer com que nós tenhamos aí uma atuação. Para finalizar, eu trago também algumas demandas de categorias como saúde e os servidores do IPSENG, que estão há muitos anos sem nenhuma recomposição salarial e, portanto, com salários extremamente defasados e que trouxeram à nossa Assembleia Legislativa a demanda de que as questões das ajudas de custo, que foram criadas lá atrás como uma forma de compensação dessa ausência dos reajustes, que essas ajudas possam ser incorporadas, porque os vencimentos básicos são baixíssimos. Isso impacta na hora da aposentadoria, isso impacta na aquisição de direitos. Então, é uma forma de nós avançarmos também na valorização do conjunto dos servidores públicos. São essas as considerações, de modo que nós possamos, depois da votação de hoje, na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, avançar em relação a essas pautas que eu disse e outras que são igualmente importantes. E quero, para finalizar, só trazer um último dado, né, que é o saldo bancário dos recursos da educação. O saldo bancário, em 31 de dezembro de 2021, a informação está no anexo 8 do relatório do Governo do Estado do 6º bimestre de 2021, de recursos do Fundeb, o governo Zema finalizou 2021 com 3.456 bilhões de reais. E do salário educação, que é outra verba vinculada, 3.575 bilhões. Nós finalizamos, então, Minas Gerais finalizou 2021 com saldo bancário, ou seja, com dinheiro para atender várias demandas da educação. Nós finalizamos 2021 com mais de 7 bilhões de saldo bancário, de recursos específicos da educação. Para a gente ter uma ideia, o total de despesas de pessoal e encargos à Secretaria de Estado da Educação para 2022 é de 9 bilhões. Nós terminamos 2021 com 7 bilhões em caixa, ou seja, quase 80% de toda a despesa que será feita em 2022, com o orçamento de 2022. Os números demonstram a condição do governo do Estado atender à Constituição do Estado, a Lei 21.710, promover os reajustes necessários. Então, eu trago aqui um apelo para que nós possamos avançar nessas discussões nos próximos dias e, assim, atender uma categoria tão importante, tão necessária, tão essencial, que todos nós a incluímos nas nossas discussões, mas que nós precisamos transformar essa inclusão na discussão em uma prática propositiva aqui na Assembleia Legislativa.